Ó almas adúlteras, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer pessoa, portanto, que queira ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Tiago 4,4. Porque dizes, rico sou e enriqueci, e de nada tenho falta. E você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. A certeza da eleição. Antes de abordarmos o lado mais prático de nosso assunto, vamos revisar o terreno que já percorremos. Vimos que a doutrina da eleição é uma das coisas profundas de Deus e deve ser recebida com fé simples e inquestionável, assim como o tema da Santíssima Trindade é um mistério profundo que transcende a compreensão da mente finita. Em seguida, procuramos mostrar por meio de citações das Escrituras que a verdade da eleição é claramente ensinada na Palavra de Deus e que é uma das verdades mais proeminentes da revelação divina. Além disso, vimos que o princípio da eleição abrange todas as relações de Deus com as pessoas, que tanto nos tempos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, Deus escolhe alguns e não escolhe outros. Em seguida, consideramos brevemente a justiça da eleição e descobrimos que, ao abençoar alguns, Deus não mostra ser injusto com outros, porque ninguém tem qualquer direito sobre ele e sobre tal misericórdia, e que, como a salvação é seu dom gratuito, ele distribui seus favores de acordo com seu próprio prazer. Finalmente, observamos as consequências dessa doutrina e mostramos como ela atribui toda a glória a Deus e garante de maneira mais enfática a segurança eterna de todos os que foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. E agora, com um desejo humilde, procuro remover algumas das dificuldades que naturalmente surgem de uma consideração sobre esse assunto. Para isso, vamos observar algumas das questões que geralmente ocorrem a todas as mentes que refletem quando essa doutrina é apresentada a elas pela primeira vez. As dificuldades da eleição. 1. As Escrituras não declaram que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, ele não faz. Atos 10:34. E a eleição prova isso. Os 7 filhos de Jessé, embora mais velhos e fisicamente superiores a Davi, são ignorados, enquanto o jovem pastor é exaltado ao trono de Israel. Os escribas e advogados passam despercebidos, e pescadores ignorantes são escolhidos para serem apóstolos do Cordeiro. A verdade divina é escondida dos sábios e instruídos, mas é revelada aos pequeninos. Mateus 11:25. A maioria dos poderosos e nobres são ignorados, enquanto os fracos e desprezados são chamados e salvos. Prostitutas e publicanos são docemente compelidos a comparecer à festa de casamento, enquanto fariseus orgulhosos perecem em sua própria justiça. Verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Caso contrário, ele não teria salvado você, meu amigo. 2. Mas o homem não é um ser responsável dotado de livre arbítrio? O homem é, sem dúvida, um ser responsável. Ele não é uma mera máquina. As Escrituras o consideram uniformemente como alguém que colhe conforme semeia e como alguém que ainda terá que prestar contas pelas coisas feitas. Mas em nenhum lugar a Bíblia determina o livre arbítrio do homem natural. O homem, por natureza, é sujeito a Satanás e escravo do pecado, e não se torna livre até que o Filho de Deus o liberte. João 8,36. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Não haveria necessidade de atraí-lo se ele estivesse livre. Isso é inequívoco. Quando a misericórdia vem para abençoar, ela nos acha tendenciosos a amaldiçoar. Não receberíamos a bênção oferecida, rejeitaríamos a misericórdia. Por isso a graça deve superar nossa vontade, deve nos levar cativos com laços sedosos. O homem, enquanto sua vontade é livre, não tem graça. É somente quando sua vontade está presa por grilhões da graça soberana que ele é gracioso em absoluto. Se existe algo chamado livre-arbítrio, Lutero realmente atingiu o alvo quando chamou o livre-arbítrio de escravo.
É somente a nossa vontade em Cristo que é verdadeiramente livre. Quando a graça transforma, então, de fato, o homem se torna livre. C.H. Spurgeon, A Glória da Graça, Efésios 1:6. 3. Quem quiser, venha. Sim, e Cristo nunca rejeitou nenhuma alma que esteja disposta a ir até ele. Se na 11ª hora o ladrão moribundo que se voltou para o Senhor assegurou um lugar no paraíso, e se Saulo, o perseguidor da igreja, o principal dos pecadores, 1 Timóteo 1,15, encontrou misericórdia, verdadeiramente quem quiser, venha. Atos 2:21, Apocalipse 22:17. Mas nem todos estão dispostos. A grande maioria das pessoas não deseja ir a Cristo. Se Deus tivesse deixado isso inteiramente à vontade do homem, ninguém jamais o teria aceitado. Consequentemente, Deus tem que trabalhar em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Mas Deus não trabalha assim em todos, e isso é por causa da eleição. 4. Mas por que pregar o evangelho a cada criatura se apenas alguns poucos são escolhidos? O sacrifício expiatório de Cristo é suficiente para todos, se todos o aceitarem. É pela pregação do evangelho que os eleitos são chamados. Recebemos o mandamento de pregar o evangelho a todas as nações, e não cabe a nós raciocinar o porquê, não cabe a nós responder, cabe a nós fazer e morrer. 5. Mas essa doutrina não cortará os nervos do esforço evangelístico? Mais uma vez, deixaremos Spurgeon responder. Bem, então, diz isso fará com que as pessoas fiquem quietas e cruzem os braços. Oh, homem, não será assim. Se você não gosta de tal doutrina, você deve brigar com meu mestre. E se você acha isso irracional, você deve brigar com a Bíblia. Deixe que outros defendam as Escrituras e provem que são verdadeiras. Eles podem fazer seu trabalho melhor do que eu. A minha parte é a mera obra de proclamá-la. Eu sou mensageiro, eu proclamo a mensagem do Mestre. Se você não gosta da mensagem, brigue com a Bíblia, não comigo. Enquanto eu tiver as Escrituras do meu lado, eu ousarei e desafiarei você a fazer qualquer coisa contra mim. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor tem que aplicá-la, fazer com que os relutantes queiram, tornar os ímpios piedosos e levar o vil rebelde aos pés de Jesus. Ou então, a salvação nunca será realizada. Deixe de fazer isso e você quebrará o elo da corrente, o mesmo elo que era necessário para a sua integridade. Elimine o fato de que Deus começa a boa obra e que Ele nos envia, e você estragará toda a salvação. Você acabou de tirar a pedra angular do arco, e sem isso o arco cairá. C.H. Spurgeon, Salvação do Senhor. Jonas 2:9. Os sinais da eleição. Como os crentes sabem que estão entre os eleitos de Deus? Pode ser verdade que eles não têm acesso ao seu livro, que não conseguem ler seus decretos secretos e que não sabem nada de seus conselhos eternos. No entanto, é possível que os santos saibam que estão entre aqueles a quem Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Há pelo menos 5 maneiras pelas quais Deus testifica que Ele nos escolheu desde toda a eternidade. 1. Ao chamar-nos para si mesmo, e aos que predestinou, a esses também chamou. Romanos 8:30. A predestinação estava na eternidade, o chamado está no tempo. Esse chamado chega aos eleitos com uma força irresistível. Eles ouvem isso e não podem deixar de responder. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10:3. Temos uma ilustração disso no caso de Zaqueu. Zaqueu desce depressa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Lucas 19:5-6. A ovelha foi chamada pelo nome e respondeu à voz do pastor. E elas, as ovelhas, o seguem, porque lhe reconhecem a voz. João 10:4. Temos outra bela ilustração disso registrada em João 20:16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone. Anteriormente,
ela não o reconheceu. Ela o confundiu com o jardineiro, mas o bom pastor se dirigiu à sua própria ovelha pelo nome, Maria. Imediatamente, ela reconheceu sua voz. Aqui então está a primeira marca da eleição, conforme ilustrado pelos casos acima. O pastor chama e aqueles que são suas ovelhas, os eleitos, ouvem, reconhecem e respondem. 2. Criando-os de novo em Cristo, ou em outras palavras, tornando-os seus filhos. Nem todos são os filhos de Deus, pelo contrário, todos são por natureza filhos da ira. Efésios 2:3. E somente pela graça soberana nos tornamos filhos de Deus. Todos são suas criaturas, mas nem todos são seus filhos. A regeneração é a consequência da eleição. Segundo o seu querer, ele nos gerou. Tiago 1:18. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. Eu nasci de novo? Fui transformado em uma nova criatura em Cristo? Existem evidências inconfundíveis em minha vida de que me tornei participante da natureza divina? Então essa é uma das marcas da minha eleição. 3. Conformando-os à sua vontade. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. A vontade não regenerada se opõe inteiramente a tudo que é verdadeiramente santo, mas é diferente com aqueles a quem Deus chama e vivifica. Ele renova suas vontades, ele trabalha neles, tanto para o querer quanto para o fazer a sua boa vontade. O que diferencia um filho do diabo de um filho de Deus é que o primeiro é governado por sua própria vontade, enquanto a vontade do último está alicerçada na vontade de Deus. A linguagem do cristão é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Salmo 3:18. Se então sua vontade for quebrada, se você se encontrar dizendo de coração, não se faça a minha vontade, e sim a tua, Lucas 22:42, então essa é uma das marcas e sinais de sua eleição. 4. Quando Deus comunica seu amor aos seus corações. Os iníquos não têm amor por Deus, não têm capacidade de apreciar as perfeições divinas, nem se preocupar com a glória de Deus. Não veem nele nenhuma beleza para que o desejem, e ele foi desprezado e rejeitado por eles. Isaías 53:2-3. Mas o Espírito Santo derrama o amor de Deus nos corações daqueles que creem. Romanos 5:5. Para eles, Deus é tão excelente que eles proclamam: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmo 73:25. Para eles, Cristo é o mais belo entre 10.000, o totalmente desejável. Se então o amor de Deus brilhar em seu coração, essa é uma das marcas e evidências de sua eleição. 5. Ao cultivar neles o fruto do Espírito. Na parábola do semeador, há 4 tipos de solo sobre qual a semente cai, mas apenas um dá frutos. Os 3 primeiros representam várias classes de descrentes que ouvem a palavra de Deus, e uma coisa há em comum entre eles: eles são todos estéreis. Mas a 4ª classe, os bons ouvintes, produzem frutos em graus variados. Aqui então está outro sinal infalível, outra característica peculiar dos crentes. Eles produzem frutos. O que é esse fruto? Aprendemos em Gálatas 5:22-23. Eu tenho amor? Amor por Deus, por sua palavra, por seu povo. Tenho alegria, aquela alegria profunda, fixa e maravilhosa, da qual o mundo nada conhece. Tenho paz, aquela paz de consciência que vem do conhecimento dos pecados perdoados. Tenho paciência para suportar tudo por causa dos eleitos. 2 Timóteo 2:10. Tenho gentileza para que, como ovelha de verdade, eu nunca lute. Tenho bondade para que as pessoas ao redor consigam ver que estou com Jesus. Tenho fé para descansar com confiança inabalável nas promessas de Deus. Tenho mansidão para estimar os outros melhor do que a mim mesmo. Tenho temperança para que minha moderação seja conhecida por todos os homens. Filipenses 4:5. Então, esse é o fruto do Espírito. Por esses e outros sinais semelhantes
Deus evidencia nossa eleição eterna. Os frutos da eleição. Deus não apenas nos dá esses sinais infalíveis pelos quais podemos descobrir se fazemos parte dos eleitos, mas os eleitos fazem com que sua própria eleição seja segura para si mesmo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 1,10. Na mente de Deus, meu chamado e minha eleição são certos antes da fundação do mundo, mas no que diz respeito à minha própria consciência e certeza deles, devo me esforçar para garantir que estejam sempre seguros. Como os eleitos fazem isso? 1. Ao se lançarem a Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João 6,37. Nos lançamos nele quando perdemos toda a confiança na carne, quando chegamos inteiramente ao fim de nós mesmos, quando percebemos que na carne não existe coisa boa, quando nos tornarmos conscientes de que todas as nossas justiças são como trapos de imundos, quando estamos preparados para chorar. Senhor, salva-nos, perecemos. Mateus 8,25. Neste momento é quando voamos para Cristo como o único refúgio da ira que está por vir. Então, damos o primeiro passo para garantir nosso chamado e nossa eleição. 2. Por meio de uma caminhada obediente. Pedro se dirige aos estranhos como eleitos, segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. 1 Pedro 1,2. Se estivermos agindo de forma contrária aos preceitos de Deus, não temos motivos para nos considerarmos entre os eleitos de Deus. O bom pastor guia suas ovelhas pelas veredas da justiça. Salmos 23,3. E se formos encontrados no caminho dos pecadores. Salmos 1,1. Então, não temos nenhum direito para nos chamarmos de suas ovelhas. Mas se estamos orando e nos esforçando diariamente por uma obediência mais perfeita, então estamos assegurando nosso chamado e nossa eleição, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2,10. 3. Por meio de uma santificação progressiva. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Se estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, 2 Pedro 3,18, se estamos esquecendo as coisas que passaram e avançando para as coisas adiante, Filipenses 3,13. Se estamos nos purificando de toda imundície da carne e estamos aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, 2 Coríntios 7,1. Então, estamos assegurando a nossa própria vocação e eleição, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1,4. 4. Por meio de uma perseverança contínua na fé. Aqui é onde os falsos profetas devem ser distinguidos dos eleitos de Deus, aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos e permanecem firmes por apenas um tempo. Mateus 13, 20 e 21. Mas os eleitos de Deus perseveram até o fim. Por isso é dito, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3. Muitas vezes eles podem ser abatidos, às vezes podem falhar, mas no final cada um deles, em certa medida, será capaz de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Ao perseverar até o fim, fazemos com que nosso chamado e nossa eleição sejam seguros para nós mesmos. Aos que predestinou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. Irmãos, se estamos entre os escolhidos de Deus, mostremos por meio de nossa caminhada diária que somos de fato os homens escolhidos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3, 12 e 13.
Quem foi A.W. Pink? Arthur Walkington Pink nasceu em Nottingham, Inglaterra. Era filho de um comerciante de milho, um devoto não conformista de denominação incerta, embora provavelmente um congregacionalista. Quase nada se sabe sobre a infância ou educação de Pink, exceto que ele tinha habilidade e treinamento em música. Quando jovem, Pink se juntou à Sociedade Teosófica, um grupo gnóstico ocultista na Inglaterra contemporânea, e alcançou proeminência suficiente dentro de suas fileiras que Anne Besant, sua chefe, admitiu em seu círculo de liderança. Em 1908, ele renunciou à teosofia para seguir o cristianismo. Desejando se tornar um ministro, mas não querendo frequentar uma faculdade teológica liberal na Inglaterra, Pink estudou muito brevemente no Moody Bible Institute, em Chicago, em 1910, antes de assumir o pastorado da Igreja Congregacional em Silverton, Colorado. Em 1912, Pink deixou Silverton, provavelmente para ir à Califórnia, e então assumiu um pastorado em conjunto de igrejas na zona rural de Burkesville e Albany, Kentucky. Em 1916, ele se casou com Vera E. Russell, 1893-1962, que havia sido criada em Bowling Green, Kentucky. E o próximo pastorado de Pink foi na Igreja Batista de Scottsville, Kentucky. Em seguida, os recém-casados se mudaram em 1917 para Spartanburg, Carolina do Sul, onde Pink se tornou pastor da Igreja Batista Northside. A essa altura, Pink havia se familiarizado com proeminentes fundamentalistas dispensacionalistas como Harry Ironside e Arno C. Goebelin, e seus dois primeiros livros, publicados em 1917 e 1918, estavam de acordo com essa posição teológica. No entanto, os pontos de vista de Pink estavam mudando, e durante esses anos ele também escreveu a primeira edição de The Sovereignty of God, A Soberania de Deus, em 1918, que argumentava que Deus não amava os pecadores que não haviam sido predestinados para a salvação e que ele havia deliberadamente criado para condenação aqueles que não confessaram a Cristo. Seja por causa de seu ponto de vista calvinista, sua dedicação aos estudos, sua saúde debilitada ou sua falta de sociabilidade, Pink deixou Spartanburg em 1919, acreditando que Deus faria que eu me entregasse à escrita. Continuou ensinando a Bíblia, com algum sucesso, na Califórnia, para um evangelista de tenda chamado Thompson, enquanto continuava seu intenso estudo dos escritos puritanos. Em janeiro de 1922, Pink começou a publicar uma série de estudos in the Scriptures, estudando as escrituras, que no final do ano seguinte tinha cerca de 1.000 assinantes, que ocuparia a maior parte de seu tempo pelo resto de sua vida e se tornaria a fonte de dezenas de livros. Em 1923, Pink sofreu um colapso nervoso e ele e sua esposa foram morar com amigos na Filadélfia, até que ele recuperasse a saúde. Em 1925, os Pinks embarcaram para Sydney, Austrália, onde serviu como evangelista e professor da Bíblia no Ashfield Tabernacle. Mas sua pregação em política da doutrina calvinista resultou em uma resolução unânime do Fraterno Batista de Nova Gales do Sul de não o endossar. De 1926 a 1928, Pink serviu como pastor de 2 grupos de batistas particulares. Voltando à Inglaterra, Pink foi convidado a pregar em uma igreja sem pastor em Seattle, Devon. Mas, embora ele tenha sido bem recebido por alguns membros, os supervisores pensaram que sua posse como pastor dividiria a igreja. Na primavera de 1929, Pink e sua esposa retornaram a seu estado natal, Kentucky, onde ele pretendia se tornar pastor da Igreja Batista em Morton's Gap. Mais uma vez, suas esperanças
não foram concretizadas. Para um amigo, ele escreveu: estou mais firmemente convencido hoje do que há 14 meses de que nosso lugar é fora do campo. Esse é o lugar da censura, da solidão e do teste. Em 1930, Pink conseguiu iniciar um curso bíblico em Glendale, Califórnia, enquanto também recusava oportunidades de falar em algumas igrejas fundamentalistas. No ano seguinte, os Pinks alugaram uma casa de madeira sem pintura em Union Country, Pensilvânia, onde um pequeno grupo se reunia. Então, em 1933, eles se mudaram para York, Pensilvânia, alvo regular de ataques aéreos alemães, e os Pinks se mudaram para Stornoway, Ilha de Lewis, Hébridas Exteriores, Escócia, onde permaneceram pelo resto de suas vidas. A ilha era um bastião do calvinismo, mas os cultos da igreja eram realizados principalmente em gaélico, escocês, e os visitantes não eram bem recepcionados. Pink governava seu tempo de estudo e escrita com precisão militar. A um amigo, ele escreveu que saía para fazer compras e se exercitar por 1 hora, 6 dias por semana, mas que de outra forma nunca deixava seu escritório, exceto quando trabalhava em um pequeno jardim. Enquanto estava em Hove, ele até publicou uma nota em Studies, falando aos assinantes de que não é conveniente para nós recebermos visitantes e respeitosamente pedimos aos leitores que visitam nossa região que se abstenham de nos visitar, mas observe que estamos sempre felizes em ter notícias de amigos cristãos. Em vez de ir à igreja nas manhãs de domingo, Pink passava algum tempo ministrando aos leitores por meio de suas cartas. Em 1951, Vera percebeu que Pink estava enfraquecendo. Ele perdia peso e sentia dores, mas recusou-se a tomar qualquer remédio que pudesse entorpecer sua mente e impedi-lo de completar seu trabalho. Ele morreu em 15 de julho de 1952. Suas últimas palavras foram: as escrituras se explicam. Pink deixou material escrito suficiente para permitir a publicação de estudos até dezembro de 1953. Vera Pink viveu por mais 10 anos após a morte de seu marido, fazendo assim novos amigos e se misturando mais com os outros. Influência. Alega-se que a personalidade de Pink tornou difícil para ele ter um ministério pastoral de sucesso. Ele foi criticado por ser muito individualista e por ter um temperamento muito crítico. Um jovem pastor, reverendo Robert Raback, que se correspondeu com Pink durante anos, mencionava um Pink muito diferente, que possuía um coração de pastor. A correspondência de Pink com Raback, até que a saúde debilitada de Pink encerrou sua correspondência em 1949, foi calorosa, sincera e paternal. No início de sua correspondência, Pink escreveu: quero que você se sinta perfeitamente à vontade para me chamar para qualquer ajuda que eu possa prestar a você. Estou em contato com vários jovens pastores e considero como parte do meu trabalho um privilégio oferecer o conselho que eu pude oferecer. O aclamado contemporâneo de Pink, Dr. Martin Lloyd-Jones, recebeu benefícios espirituais ao ler Pink e o recomendou a outras pessoas. Para um jovem ministro, ele diz: não perca seu tempo lendo Bach e Brunner. Você não obterá nada deles para ajudá-lo na pregação. Leia Pink. Teologicamente, Pink foi rejeitado durante sua vida por causa de sua oposição ao arminianismo. Mas após sua morte, houve uma grande mudança de opinião evangélica em direção à teologia calvinista. Em 1982, a Bach Book House publicou 22 livros de Pink e vendeu 350 mil cópias no total. No entanto, foi o livro A Soberania de Deus, de Pink, que fez mais do que qualquer outro livro em redirecionar o pensamento de uma geração mais jovem. Depois que Banner of Truth o publicou em 1961, modificando para remover o suposto hipercalvinismo de Pink. O livro vendeu 170 mil cópias em 2004.
Irmão, quer você acredite, quer não, irmão. O reino de Deus domina sobre as trevas. O céu domina sobre a terra. O governo de Deus está sobre a terra. O governo de Deus é maior do que o império das trevas. Cristo reina e Ele está sentado à direita do Pai. E Ele tem o controle de tudo, irmão. Ele sabe o nome de cada estrela. Não cai um pardal do céu sem que Ele não permita. Irmão, vem fazer parte do reinado da luz. Arrepende-te, irmão, enquanto é tempo. Porque a palavra de Deus diz que haverá um tempo em que você clamará e Ele não te escutará, irmão. Vem para o reino de Jesus, do vencedor, do Deus de Israel, do Deus que nunca perdeu uma batalha. Irmão, se você não estiver com Cristo, você está contra Cristo, irmão. É o que diz a palavra. Quem comigo não ajunta e espalha. Quem não está comigo está contra mim. Irmão, vem para o reino da luz, porque o reino das trevas já está com os dias contados. Satanás está com os dias contados, irmão. Então, por isso, irmão, que Satanás está agindo aí nas famílias, na vida das pessoas. Satanás, ele estava destruindo a minha vida, minha saúde física, minha saúde emocional, minha saúde na família. E Cristo me libertou, me salvou, me curou. Então, irmão, Jesus Cristo é o único caminho. É o caminho, a verdade e a vida eterna, irmão. Quando você entregar a tua vida para Jesus Cristo, o teu nome vai estar escrito no livro da vida e numa pedrinha branca. E você não vai queimar no lago do fogo do enxofre que foi feito para Satanás e seus demônios. Então, irmão, que Deus tenha misericórdia da sua vida e da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você acompanha o meu auxílio e as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em você confiamos em nossos pais. Confiei, e tu os livraste. A ti clamaram, e escaparam. Em você confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios da minha mãe. Sobre você fui lançado desde a mãe. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos passeios me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E eu puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e eu contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apresse-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão.
Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bosques selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Ó, meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o procuram. O seu coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão apresentar a sua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele. E ninguém poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o a fez. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você acompanha o meu auxílio e as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em você confiamos em nossos pais. Confiei, e tu os livraste.